Olá, Gilberto. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Que alegria estar aqui. Alegria. Nós temos uma característica comum, além de sermos quatro velhos companheiros de luta política no campo da esquerda, todos jornalistas, né? Todos jornalistas. Gilberto Maringoni chega este ítalo brasileiro com uma mistura de sotaques, é impressionante, é um cidadão do mundo, né, que está a cada hora num canto do planeta, estava em Paris até agora há pouco, está dando uma passagem aqui depois do Brasil. Giancarlo Summa. Chega, Giancarlo, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Giancarlo está em turnê pelo Brasil agora. Bom giorno, bonjour, bom dia, good morning. O sujeito é um globetrotter, né, Maringoni? Muito bem-vindo, muito bem-vindo. E, finalmente, está aqui com a gente também, falando de São Paulo, Maringoni também de São Paulo. Você está em São Paulo agora, Summa? Estou em São Paulo até domingo. Legal. Então, os três em São Paulo. Antônio Martins, jornalista, editor do Outras Palavras, eu digo sempre, é um dos melhores, talvez nesse momento, o melhor site de pensamento e reflexão da esquerda brasileira, os melhores artigos brasileiros e traduzidos lá no Outras Palavras. Legal, Antônio, bem chegado. Bom dia, Mauro. Bom dia, Giancarlo e Maringoni. Estamos juntos sempre. Bem? Bom dia, Antônio. Legal. E aqui a Rebeca. Rebeca, chega mais a internet não está ajudando muito hoje, né, Rebeca? Hoje está difícil, mas estamos aí na tentativa. Bom dia, rapazes. Sejam muito bem-vindos aqui a esse nosso bate-papo. Uma honra conhecê-los, né? A Maringoni está sempre aqui com a gente. Uma honra conhecer vocês dois também. Sejam bem-vindos, viu? Legal. Falei de 4 jornalistas, com a Rebeca entrando aqui agora, 5 jornalistas na tela. Opa! Ou tem revolução, tem um desastre. Eu não estou tanto jornalista. Olha, eu fiz uma agenda de conversa com vocês, começando pelo tema da França, né? A rebelião na França arrefeceu, mas nós tivemos uma semana verdadeiramente impressionante, que lembrou maio de 68, que lembrou a rebelião dos jaquetas ou dos jalecos amarelos. Realmente, a França é uma referência para a esquerda e para pensar o que aconteceu na França. Será que é uma antevisão do que acontecerá no Brasil em breve? Então, Giancarlo, você estava por lá, depois saiu já durante a rebelião, mas queria começar contigo. Você mora atualmente em Paris, né? Está estudando lá em Paris? Sim, moro em Paris. Eu moro perto de Place de la République, no 11º arrondissement, o que significa um bairro que não foi afetado por esses acontecimentos, porque é um bairro de Paris, um bairro multiétnico, mas um bairro da classe média. E isso, as cenas que vimos se deram a poucos quilômetros, enfim, daria quase para andar, começou tudo em Nanterre, que é na primeira banlieue, ou seja, a primeira periferia. Paris é uma cidade muito pequena porque é limitada por, como se fosse aqui a Marginal, em São Paulo, interna, um círculo, chama periférico. E, então, tudo que está dentro é Paris. O que está fora já se chama com outro nome, mas na realidade é a mesma cidade. E uma distância de poucos quilômetros faz uma enorme diferença social. Ou seja, você passa da Paris bonita, que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, dos cafés, das livrarias, das lojas de comidas incríveis, vinhos, etc. Enfim, não é Emily em Paris, que é uma piada, mas, enfim, da cidade extremamente agradável, você passa a antros de emarginação e desespero, em questões de centenas de metros, de poucos quilômetros. Não é como em São Paulo, a cidade Tiradentes, dezenas de quilômetros. Estamos falando realmente algo ao lado. Nanterre, especificamente, uma cidade também universitária, tem uma das grandes universidades de Paris, uma universidade com grande tradição de esquerda. Então, aliás, o Fernando Henrique, bom, não estou dizendo que isso seja referência à esquerda, mas o Fernando Henrique deu a aula lá, no exílio, e começou lá, portanto, Paris, mas não Paris, ou seja, essa Paris já como você sabe, porque um jovem de origem algerina,
de origem não quer dizer muita coisa, nascido na França, mas acho que foram, lembro direito, os avós que chegaram na França, mas enfim, de uma família que vem da Algéria, lá atrás, e ele foi morto por um policial numa abordagem de trânsito. E isso foi um episódio que, digamos, é algo que vem se repetindo na França, não no nível do Brasil, mas, enfim, com um nível que antes não acontecia, e foi o estopim para essa enorme revolta. É revolta que depois se alastrou em todas as periferias complicadas de Paris, mas da França inteira, com cenas que vocês viram as imagens na televisão, na internet, etc. E aí, Mauro, eu acho que não temos que comparar com mais recente hoje, temos talvez que comparar com dois outros acontecimentos. Na própria França, nas próprias periferias, ainda que na época com menor intensidade, em 2005, teve também, por razões parecidas, também revoltas, esse tipo de imagens nas periferias de Paris, em 2005. E ainda antes, em 2001, aqui perto, em Buenos Aires, quando teve, digamos, aquele período conturbado que caíram 4 presidentes numa semana, etc., e vimos cenas parecidas. Que cenas? Começaram com, enfim, foi destruição, saques. Não por necessidade, como foi, por exemplo, na Argentina em 2001, mas também depois saques de boutiques chiques onde havia, mas também destruição pela destruição. Foram destruídos creches, foram destruídos edifícios públicos, foram destruídos sistemas de transporte. Numa cidade tentaram tocar fogo numa biblioteca. Ou seja, estamos falando de um nível de desespero social que se transformou em niilismo, em destruição pela destruição por parte de uma geração que se sente excluída do país oficial e o país bonito, o país que tem, digamos, demonstrado também grande capacidade de inclusão por alguns, mas que hoje uma geração inteira dessas, são principalmente jovens cujas famílias vêm do mundo árabe, então que foram migrantes, não eles, mas os pais ou os avós, se sentem excluídos da França como ela é, e a reação é o estopim foi a violência policial, que de fato existe. Houve mais de 20 casos como esse que se verificaram nos últimos 2 anos, desde, de fato, a violência policial aumentou desde uma lei aprovada durante a presidência socialista do François Hollande, que permite à polícia atirar quando o policial se sente ameaçado. E isso, naturalmente, abre a possibilidade de uso, do abuso da força. Então, teve uma multiplicação desses casos. Teve até perto da minha casa, mas esse caso não fez escândalo, porque quem morreu não foi um jovem e não foi um migrante, era um morador em situação de rua, branco, de 45 anos, com desequilíbrios mentais, que ameaçou, ele disse, o policial, e um jovem policial mal treinado deu 4 tiros nele, às 8 horas da noite, no bairro Bon de Paris, onde eu moro, a uma quadra da minha casa, isso faz alguns meses. Ou seja, é algo que, digamos, a polícia foi empoderada para utilizar as armas, e nessa situação de polarização que o país está vivendo, se sentem autorizados e compelidos a usar as armas. Então, isso para não falar demais sobre isso. Com relação à primeira vez que eu vivi em Paris, faz 20 anos, cheguei em Paris há 20 anos, hoje o país é muito mais multiétnico. Você liga a televisão ou lê jornal, vê coisa, tem um monte de jornalistas e órgãos da grande imprensa com nome árabes, com cara de árabe, ou negros. Isso não era o caso 20 anos atrás. A sociedade é mais integrada, é mais multiétnica, mas os que foram excluídos disso, e falamos, portanto, de jovens
homens principalmente, jovens sexo masculino, as mulheres em geral costumam estudar mais e melhor, portanto se salvam via educação. Então os jovens que de baixo grau de instrução, que não falam direito nem francês nem árabe, que vivem em esses bairros que não estão tão longínquos, onde até tem algum serviço, mas de fato são bairros tristes, ruins, onde não há realmente perspectivas. Esses jovens que não trabalham direito, não estudam, sabem que suas vidas serão vidas de pouca ou escassa satisfação, sem nenhuma real perspectiva de mudança social e de status social, se sentem ameaçados e rejeitados, porque de fato a polícia faz um perfil racial, ou seja, para mim, se branco, cabelo branco, tudo branco, branco de pele, cabelo branco, policiais são sempre gentlemen, não tem aquela agressividade que estamos acostumados no Brasil, mas para eles não. Policiais são desagradáveis, violentos, e é verdade também que nessas periferias os jovens são violentos e agressivos com os policiais. Ou seja, é uma situação de extrema dificuldade. Não é preto ou branco, há realmente 1.500, digamos, como chama? Como era aí? Aqueles tons de cinza nessa história. Mas há uma sociedade, de fato, mais integrada, mais multiétnica e áreas de desespero e exclusão cada vez maiores. E aí nesse sentido, acho que sim, tem uma lição triste para o Brasil, mas para o resto do mundo. Há, portanto, diante dessa situação, que não é simples, quer dizer, na França hoje tem pleno emprego praticamente, mas tem pleno emprego também com bons empregos para quem estuda, para quem tem um bom nível de estudo. Para essas pessoas que também são desfavorecidas porque as escolas nos bairros deles são ruins, e também são ruins porque o professor não quer ir, porque há muita violência contra os professores. Numa outra dessas periferias complicadas de Paris, há 2 anos, um professor foi degolado, cortaram a cabeça dele porque ele tinha feito uma lição sobre Maomé na escola, que o pai de um aluno achou desrespeitoso, e o cara matou o policial e cortou o professor e cortou a cabeça dele. Os professores não querem ir nesses bairros. Giancarlo. É triste, mas é compreensível. Então, há uma situação complicada, e diante disso, isso é aí que eu queria chegar, a reação do poder político, qual é? Essencialmente, o poder político, o presidente Macron e seu governo, que é um governo de direita, indo cada vez mais para a extrema-direita, poderemos falar disso no programa, ou seja, como a direita tradicional está indo também para a extrema-direita, o bolsonarismo global está comendo a antiga direita civilizada, e o governo quer responder com mais repressão. Chega desse paternalismo com esses jovens, a resposta é mais polícia, mais repressão. Foi lançada uma ideia, acho, inconstitucional, portanto, talvez isso não aconteça, mas há essa ideia que foi lançada pelo governo de responsabilizar os pais penalmente, do ponto de vista financeiro, os pais de menores que sejam encontrados pela polícia em tipo dessas manifestações ou em destruição. Algo, se me permitem, como Israel fez alguns anos atrás, quando aprovou uma lei, a Knesset, para destruir as casas das famílias dos militantes de Hamas, quando esse fazia algum tipo de ação contra os soldados de Israel, ou contra as tropas de ocupação de Israel na Palestina ocupada. Então, a resposta era: destruímos as casas das famílias. Então, não é mais o princípio da responsabilidade penal individual, vamos responsabilizar todos eles, a família, porque eles não se comportam direito. Então, mais repressão. Ontem, o ministro do Interior e outros políticos de direita fizeram um discurso dizendo: chega de dar tudo para esses jovens desses lugares, já demos muita assistência, muito estado de bem-estar social, etc., etc., e eles é assim que agradecem à França queimando tudo, destruindo tudo. Portanto, mais repressão, mais polícia,
e vamos dar mais ajuda aos verdadeiros franceses que moram no campo, que acreditam nos valores da França de verdade, não com essa gente esquisita. Eles não disseram, mas digamos, essa gente com nome árabe, com pele um pouco mais escura, etc. Então, é uma situação, eu diria, desesperadora, porque há uma explosão de violência que é o resultado de anos de sentimento, não só sentimento, de uma exclusão social que aumenta, mas não há perspectiva política nisso, porque quem vai se beneficiar dessa explosão será a direita, porque todas as pesquisas dizem que mais de 70% dos franceses apoiam a ideia de ter um aperto de ordem pública para reprimir esse tipo de manifestações. Legal, grande panorama, Giancarlo, e preocupante. Eu passei algumas imagens de Nanterre, onde tudo começou, onde foi a morte, né, do Nael, depois de Marsella, tem imagens de Paris, tem diversas imagens, deixa eu mostrar antes de repassar para o Marigoni essa imagem. Tá aí uma marcha fascista em Lyon, França, para os franceses, um pouco nessa lógica dessa manifestação dos ministros que você falou. É importante dizer que as manifestações de rua dos fascistas da extrema-direita foram extremamente minoritárias, quase marginais nesse processo, mas eles começaram a colocar a cara. Gilberto Marigoni, além de jornalista, é professor de Relações Internacionais da Federal da UBC e sei que acompanhou detidamente esse processo francês. Queria ter um olhar, Marigoni. Bom dia de novo a todo mundo. Bom dia, Rebeca, Giancarlo, Antônio, Mauro. Bom dia quem está nos assistindo. O Giancarlo deu um panorama riquíssimo aí em 10 minutos. Fiquei impressionado aí com a capacidade de síntese. Mas eu quero pontuar algumas coisas. É uma mudança de padrão nas rebeliões francesas que a gente aqui, longe da França, tem na cabeça. Essa história, você começou falando, Mauro, comparando com maio de 68, mas se a gente olha a história da França, 200 anos, você tem rebeliões, é uma cidade que é uma das primeiras grandes cidades do mundo, Revolução Francesa, Revolução de 1848, Comuna de Paris, as grandes manifestações dos anos 30, quando houve o primeiro governo de composição com os socialistas no governo, e mesmo depois, maio de 68, uma série de manifestações, a gente sempre pensa nesse tipo de revolta social na França como algo progressista, como algo que leva adiante, empurra para adiante conquistas sociais. E, de fato, historicamente, isso aconteceu. O que vem mudando, e que o Giancarlo assinala muito bem nos últimos 30 anos, eu me lembro que em 1990, já em Paris, eu estive lá, tinha o problema dos casseurs, quer dizer, dos jovens da periferia excluídos. E era uma coisa... A primeira vez que eu fui a Paris é você começar a ver, e não era tão grave quanto hoje, essa divisão entre o mundo rico e o mundo pobre acontecendo não na geopolítica global, você tem uma Europa rica e uma periferia pobre, o que é real, o que é o sul do mundo e tal, mas essa internacionalização dentro dos países ricos, mas dentro de uma cidade e a centenas de metros, quer dizer, você caminha centenas de metros em Paris e você vê isso. Você pega determinadas linhas do metrô, você sai do centro de Paris, ali de Montparnasse, dessa região que o Giancarlo disse, que é a região dos cafés, dos restaurantes, da Paris elegante, das livrarias, enfim, a Paris turística, e toma uma linha, às vezes uma linha reta de metrô, eu não vou lembrar aqui, o Giancarlo deve saber, mas eu queria fazer um filme de meia hora, filmando um vagão de trem, quem entra e quem sai do vagão, o tipo de roupa que usa, a cor da pele, os gestos, a maneira como conversa, a língua que está falando, mas especialmente a condição social de cada um. Aliás, essa questão da língua que está falando, é preciso ser dito o seguinte: a imigração na França, especialmente da Argélia, que era considerada parte da França nos anos... O discurso colonial francês colocava a Argélia como parte do território francês. Quando os argelinos, no pós-Revolução Argelina, no pós-independência, começaram a vir para a França, começa a ver a barreira. Opa, eles não são tão iguais assim. Você começa a ter um discurso antimigratório, mas muito pequeno, muito ainda comedido.
O que essa rebelião, o que rebeliões dos últimos 30 anos têm exaltado, isso a gente tem visto, é esse crescimento da extrema-direita, não só na França, mas praticamente em toda a Europa Ocidental. O país do Giancarlo está governado por uma fascista hoje. O Vox cresceu na Espanha, a extrema-direita cresceu na Espanha. A extrema-direita tem crescido na Suécia, na Alemanha e tal. Qual é o discurso? Não é mais o discurso contra o judeu, não é mais o discurso, aquele discurso brutalizado que a gente vinha do nazismo na segunda época, contra uma determinada etnia dentro do país. Hoje é contra a imigração. Né? A campanha, nenhum partido político, o grande problema da esquerda europeia de crescimento é você ter o discurso, não ter o discurso contra a imigração. Eu me lembro que o Mélenchon, eu estive na França, numa convenção, na época era o Partido de Gauche, eu fiquei em 2015. O discurso do Mélenchon era um discurso aberto, vamos receber os imigrantes de braços abertos. E isso levou a esquerda francesa a uma baixa na votação. E essa é a questão delicada que a Marine Le Pen, hoje, essa semana, volta a dizer que o grande problema é esse caos na imigração. Quando hoje esses meninos, como o Neuel, como outros que estão nas periferias, não são estrangeiros mais, são franceses de segunda, terceira, quarta geração. Os pais imigraram para a França nos anos 60, nos anos 70. Então você tem hoje algo que, além de ser uma aversão ao estrangeiro, ela é profundamente racista, porque são franceses contra franceses. Os repórteres que o Giancarlo fala, a França é muito ciosa disso, como vários países. Quer dizer, para você trabalhar na França, você tem que ser cidadão francês, ter um emprego com visibilidade como na televisão. Para você ser lixeiro, para você ter um subemprego, para você trabalhar com um emprego precário num supermercado, nesse tipo de coisa, você pode ser estrangeiro. Agora, esses empregos, vamos dizer, entre aspas, né, limpinhos de classe média, tem que ser cidadão francês. E essa multietnicidade no país muda não só o panorama visual que a gente vê, que ele está descrevendo, mas esse panorama interno da França. A preocupação é o que o Giancarlo colocou, quer dizer, como é que fica, eu falei um pouco do passado, mas como é que fica para frente? A perspectiva não é a esquerda crescer, até porque a esquerda teve duas posições. O Mélenchon, pelo menos uma entrevista de TV que eu vi no final de semana, ele apoiando as manifestações, e o Partido Comunista Francês não apoia as manifestações dessa maneira, porque elas são sem direção, elas têm muito mais, se a gente for fazer comparações são sempre muito complicadas, elas têm mais a ver com 2013 no Brasil do que com 68 na França. Eu digo, é uma comparação inexata, mas é um quebra-quebra meio indiscriminado. E esse quebra-quebra meio indiscriminado... Totalmente indiscriminado, Maringo. Totalmente indiscriminado. Ou seja, totalmente. Queimar as... eles dizem que não tem suficiente Estado, mas queimam a presença do Estado que é útil para eles. As creches, postos de saúde, transporte, tentar queimar uma biblioteca. Pois é, e a classe média francesa fica horrorizada, a classe média branca francesa fica horrorizada. Tem um filme, Os Miseráveis, que está numa dessas plataformas de streaming aí, pega essa multietnicidade francesa. Aliás, se a gente acompanhar pelo cinema francês, a gente pega aqueles filmes clássicos dos anos 50, 60, pega o Meu Tio, do Jacques Tati, pega os filmes da Nouvelle Vague, as cenas de rua só tem brancos. E aí você começa a pegar os filmes franceses a partir da primeira década do século, aquele Entre os Muros da Escola e outros, o choque étnico na França e na Europa Ocidental é muito, muito, muito grande, muito sério. A perspectiva disso, volto a falar, como a esquerda se divide, o Partido Comunista é crítico às revoltas, mas acusa o governo Macron de aumentar a violência, é bem possível que quem se beneficie mesmo, eu não vi pesquisas dessas últimas semanas, seja Marine Le Pen, com um discurso muito mais duro. E a situação crítica da esquerda, digamos, que come de garfo e faca, civilizada, que seria o Macron, é a de aumentar a brutalidade social, aumentar a violência policial.
endurecer leis. A gente teve, em menos de uma semana de conflitos, uma semana, né, Giancarlo? 3 mil presos. Só do sábado para domingo foram 1.300. 1.300 presos numa manifestação, não são 50, 60. Nem em 2013 a gente teve 3 mil presos naquela situação toda. Então, foi no Brasil inteiro, mas lá, claro, a gente que vai ficar preso uma noite na delegacia, tem gente que vai ser processada, tem gente, enfim, varia muito o tempo, a penalidade, o que cada uma dessas pessoas vai sofrer. Mas é um indicativo da violência colocada nessa situação. E não é à toa que começa a surgir esses grupos fascistas que você fala, são pequenos, mas eu sempre fico muito impressionado, porque o fascismo, historicamente, se a gente acompanha na Alemanha do final dos anos 20, começo dos anos 30, era uma coisa, vou citar de cabeça aqui, mas o Partido Nazista tinha menos de 10% nas eleições de 1928, acho que uma coisa de 4%, 5%, nas eleições de 30 passa a ter 12%, nas eleições de 32 já tem, assim, 30 e pouco por cento de votos. E eles passam a ser a maior bancada no parlamento alemão em 33, tanto que colocam Hitler como primeiro-ministro. Então, esse crescimento vertiginoso que pode ter, tomara que não tenha, da extrema-direita, numa situação de desespero social, em que ninguém tem uma resposta clara do que fazer, é muito, muito preocupante. Então, você fala, né, tem gatos pingados, sim, são gatos pingados, mas já tem na rua os bandos fascistas alimentando, aumentando a violência e essa irracionalidade social. A gente fez uma rodada aqui 2 semanas atrás de avaliação sobre 2013, foi uma avaliação fora da curva, uma avaliação que rompeu com uma tendência da esquerda tradicional de considerar 2013 como resultado da infiltração da CIA, que a extrema-direita manipulou tudo, fomos além dessa retórica aí da esquerda conservadora. Uma das pessoas que se destacou nessa avaliação original, criativa, aguda, foi o Antônio Martins. E essa é uma característica tua, Antônio. Você sempre está buscando ouvir os ecos para a situação atual do Brasil. Queria teu olhar para a França, mas o teu olhar também para os ecos da situação francesa, ecos possíveis aqui no Brasil. Bom dia, gente. Mauro, eu começaria com a recomendação brilhante do Maringoni. Acho que esse filme, Os Miseráveis, além de ser brilhante como obra cinematográfica, é um filme que ajuda a compreender muito bem a situação de exclusão dos não brancos na periferia da França, em especial na periferia de Paris. Vale muito ver. Mas eu pegaria o fio da meada que o Giancarlo deixou, sobre a impotência mesmo do sistema econômico e do sistema político francês. E se a gente generalizar, ocidental em geral, em lidar com a desigualdade, em lidar com a exclusão, em lidar com a revolta social. Essa série de revoltas, essa revolta faz parte de uma série recente. Nós tivemos os coletes amarelos, nós tivemos a contrarreforma da Previdência, que foi imposta garganta abaixo dos franceses por decreto do presidente, piorando as condições de vida. Quando a elite francesa, os rentistas, melhoram sua situação, contra a grande maioria da população. Todas as pesquisas mostraram que, além do parlamento não aprovar, 70% aproximadamente da população era contra. E agora, quando surge uma revolta, a revolta assumiu características indesejáveis, mas a justiça da revolta era evidente. O filme mostra como os policiais tratam os garotos não brancos. O sistema político não tem alternativa nenhuma, e tem aquilo que o Giancarlo fala, a trumpização, a bolsonarização da direita no mundo todo. Ontem, estava vendo no Le Monde, o Senado da França votou por ampla maioria, só a esquerda foi contra, uma lei que permite à polícia não só rastrear
os telefones celulares das pessoas, como utilizar a câmera e o microfone dos celulares dos próprios usuários para vigiá-los. É uma coisa completamente absurda. E qual que é a resposta que se dá a isso? Não se dá resposta nenhuma. Se dá a resposta de mais repressão. Só, Antônio, está aqui um filme, tá? Os Miseráveis, que tanto o Gilberto quanto você, mas imagino que seja indicação também do Giancarlo Suma. Quem quiser entender um pouco esse processo francês atual está aí. Os Miseráveis, né, de 2019. Então, que sentido, que apreço pela democracia essas maiorias que se revoltam e que são maltratadas pela democracia vão cultivar? É muito curioso, o Maringoni estava falando bem. O Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, defendeu as manifestações. Ele pode ter personalismos e tal, mas acho que ele fez correto. Mesmo dentro da coligação dele, do NUPES, uma parte importante não defendeu. Então, que amparo que esses garotos têm no sistema político para tentar mudar a situação do país? Eles são esterilizados enquanto força política, porque não surge no espectro político alguma corrente que os defenda, eles ficam marginalizados. Enquanto isso, como disse o Maringoni, a extrema-direita se aproveita e vai criando uma coesão, vai criando uma hegemonia em favor da repressão. Isso não é só na França, como vocês estavam dizendo. Na Alemanha, o partido de ultradireita, a Alternativa para a Alemanha, acaba de ganhar uma primeira pequena região. As pesquisas mostram que ele está na frente dos social-democratas nas eleições nacionais, sendo o segundo partido, só perdendo do partido lá da Angela Merkel. Na Finlândia, essa semana que passou, um deputado defendeu o aborto das populações negras na África como alternativa contra o aquecimento global, matar os negros na barriga das mães para não ter mais gente no mundo. Esse cara, foi lançada uma moção de censura contra ele no parlamento, o parlamento o defendeu, ele teve que renunciar depois por conta da pressão da opinião pública. Então, o que mais angustia é assim, o fracasso do sistema político para enfrentar a desigualdade, para enfrentar essas situações de exclusão. Falta alguma alternativa mais à esquerda. Na França, teve o Mélenchon, mas que tipo de saída a gente vai dar para essa situação? Que tipo de saída que crie maioria? Não sei. Eu acho que esse é o problema das nossas vidas aqui. Os sinais de avanço da extrema-direita estão por toda parte. Muitas vezes a gente se aferra às velhas visões, às velhas alternativas do passado, de transformação social, que eu acho que não colam mais. Não adianta simplesmente você... Qual seria um programa de redistribuição de riqueza realizável hoje, não a partir da socialização dos meios de produção, que não faz parte mais da conformação nova do capitalismo, mas a partir de um grande processo, por exemplo, de serviços públicos, de garantia de condições dignas de trabalho para todo mundo. Eu acho que enquanto a gente não resolver isso, e isso tem tudo a ver com o Brasil, porque falta muito esse novo horizonte político no Brasil, o caminho vai estar aberto para a direita. Queria fazer só uma pequena ressalva antes do Giancarlo, que já levantou a mão aqui. Nesse aspecto, tem uma vantagem no Brasil. A vantagem de, por conta de ações do Poder Judiciário e do próprio governo Lula,
estar havendo uma separação, está havendo um isolamento do fascismo. O bolsonarismo está sendo isolado, está sendo, inclusive, atingido por medidas democráticas tomadas pelo Poder Judiciário. Isso está impedindo que ele aglutine o conjunto de forças de direita, como ele conseguiu fazer nas vésperas da eleição anterior, da eleição do Bolsonaro. Então, isso é um aspecto muito importante da realidade brasileira. Nós temos muitos aspectos negativos, mas esse aspecto positivo precisa ser ressaltado, inclusive para que ele seja preservado. O pior pesadelo que a gente teria aqui no Brasil seria a rearticulação de uma frente de direita em nome das ideias mais reacionárias. Giancarlo fez o sinal universal de querer falar, né, nas lives, levantou o dedo. Vamos lá, Giancarlo, por favor. Eu queria dizer só uma coisa sobre a França, depois, a partir da provocação do Antônio, o que fazer também aqui no Brasil e no mundo, lançar uma ideia. Sobre a França, apenas, digamos, para os que nos assistem aqui, que imagino seja em sua enorme, quase totalidade, uma grande maioria aqui no Brasil, até por questões linguísticas, enfim, a questão da violência pode ser da exclusão, mas se olhar, é sempre uma questão relativa, porque até a situação nas cités, ou seja, esses bairros excludentes das periferias francesas, com relação ao que acontece nas periferias do Brasil, enfim, parece todo um resort digamos, um lugar de veraneio aprazível, onde os policiais são todos muito bem educados, quer dizer, mas há uma degradação. Esse é o ponto, ou seja, o problema é a tendência, para onde vamos. E, de fato, a direita, digamos, diante dessa situação de medo, a questão é o medo, nesse caso, o medo também dessa destruição, dessas pessoas que não reconhecemos, que estão vestidas de forma diferente, como bem disse o Maringoni, porque é muito boa observação essa sobre até a diferença visual que você vê em uma ou duas estações de metrô. 1 quilômetro pode fazer uma enorme diferença nisso. Mas, então, qual é a tendência que se pode fazer? Porque o medo é grande, e o medo, mas não é só o medo da direita, digamos, das pessoas abertamente à direita, é um medo existencial. Minha vida está piorando, tenho mais incerteza que vai acontecer com o futuro. O capitalismo provoca essa digamos, o capitalismo neoliberal provoca essa absoluta incerteza com relação ao futuro e à vida, e daí a resposta securitária são aquelas que a direita oferece. E, infelizmente, esse apelo funciona e é poderoso. Agora, chegando ao Brasil e chegando ao mundo, um problema, isso é um tema assim, que é muito querido ao Maringoni, digamos, o tema do Estado. O que o Estado pode fazer de um lado ou do outro. Os Estados, de forma geral, nos últimos 40 anos, foram, digamos, sequestrados pelos interesses de classes dos ricos, e os Estados, de fato, estão ao serviço deles. Na França também. Nunca antes as empresas francesas, as grandes empresas francesas, do CAC 40, que são as grandes empresas na Bolsa, fizeram tantos lucros, ganharam tanto dinheiro, e ao mesmo tempo os governos sucessivos, incluindo o governo do Hollande, o presidente socialista, foram dando ajuda fiscal, diminuindo impostos para os ricos e para as empresas. Ao fazer isso, se reduz a quantidade de recursos disponíveis para fazer funcionar o Estado para todos, e, portanto, dar também respostas para essas classes mais excluídas. Então, a questão fiscal é crucial. Quem controla o Estado é como fazer pagar impostos. Há uma discussão de reforma tributária no Brasil. Já vou lançar para você uma informação.
no fim do mês, dia 27 e 28 de julho, acontecerá em Cartagena de las Índias, na Colômbia, uma reunião convocada pelo governo do presidente Petro na Colômbia, com apoio da CEPAL, a Comissão Econômica da ONU para a América Latina, essencialmente para tentar definir uma plataforma latino-americana para uma mudança, uma reforma tributária para fazer pagar imposto aos mais ricos, imposto sobre heranças, imposto sobre lucros e dividendos, luta contra a sonegação de impostos e assim por diante. Perdão. Entre os ministros que confirmaram a presença estará o ministro Fernando Haddad. Será um dos 3 ministros, ministro da Fazenda da Colômbia, do Chile, e o ministro do Brasil, Fernando Haddad, da Fazenda. E aí há uma série de outras pessoas, etc. Esperamos que daí possa sair alguma boa sugestão, alguma boa plataforma que possa unificar também um movimento em toda a América Latina das forças progressistas de esquerda em relação a algo concreto. Precisamos de mais Estado, precisamos de Estado que faça o seu dever para promover a redução da desigualdade, um tema que o presidente Lula muitas vezes cita nos seus discursos, mas para transformar esse discurso em prática política concreta, precisa que os que não pagam imposto, os ricos, comecem a pagar. E isso, naturalmente, vai muito além da questão de resolver o ICMS, quem paga na fonte, o município, o Estado. Isso aqui é perfumaria, porque a reforma que está sendo discutida hoje, vai em votação na Câmara, no Brasil não trata disso. Mas eu acho, para ser propositivos, que isso poderia ser um real ponto de partida para uma plataforma progressista e de esquerda. Se não conseguimos ter a volta da capacidade do investimento público a favor dos mais desfavorecidos, a favor da redução, digamos, na marra das desigualdades, tudo isso que estamos vendo só tende a piorar, porque a torta vai ser menor e os interesses estabelecidos vão sempre ter a fatia mais grande. É isso aí. Rebeca, levantou uma bola interessante, o Suma, né? Sim, sim. Vocês me ouvem bem? Mais ou menos. A internet tá indo. Tá um pouquinho de retardo, mas dá para entender. Manda ver. Então, eu vou tensionar, né? Primeiro, agradecer vocês por trazerem esse panorama sobre o que acontece nesse cenário político, geopolítico, né, mundial, mas queria tensionar um pouco agora essa conversa aqui para o Brasil, principalmente sobre isso que a gente está repercutindo bastante aqui nessa semana, que é a reforma tributária, né, que está em curso agora. E eu queria perguntar para o Marigoni, como que você vê, né, começar com você, Marigoni, na verdade, sobre essa aliança entre o governo e a direita, visando aí uma aprovação em larga maioria, né? Como que vocês avaliam essa relação entre governo e direita, centro-direita, enfim? Vou incorporar uma outra questão que acho que tem a ver com isso. O Antônio e o Giancarlo tocaram, para se der, são 2 pontos, né? O segundo ponto que o Antônio Martins traz, você também, Marigoni, trouxe, é o seguinte: a enorme preocupação em relação à rejeição da juventude, ao establishment, ao sistema político, né, como uma alavanca para o crescimento da extrema-direita no Brasil. E aí uma preocupação de médio prazo que eu tenho é de ver sistematicamente o presidente Lula defender o sistema político. Né? Ele fez isso agora lá na UNILA, fez uma defesa, ele até lá fez uma coisa assim, olha, eu estou falando de que tem que fazer a política, não estou necessariamente defendendo os políticos, mas uma reunião ministerial recente, ele inclusive disse, eu adoro política, eu amo política, eu gosto de político, e fico um pouco preocupado no espaço que está se abrindo de novo para a extrema-direita no Brasil, se opor àquilo que o Antônio Martins tem trazido como um tema, que é a oposição, a ojeriza a isso que se identifica como a casta política. Mostramos hoje uma pesquisa em que o político mais desprezado pela população hoje chama-se Arthur Lira.
Fala, Maringoni, junta tudo aí Olha, nesse eu seu... quero comentar isso. Eu quero comentar o que a Rebeca fala, que você complementa, Mauro. Eu quero, para complementar, voltar um pouquinho à França e pegar esse assunto central. É só o seguinte, o Antônio Martins citou a rebelião que houve na França por conta da aprovação da reforma da Previdência. Agora, na virada do ano, com mais de 10 manifestações maciças em Paris e em grandes cidades contra a revolta. E a gente teve, o Mauro lembrou no início, a revolta dos coletes amarelos em 2018, 2019. E agora a gente tem essa terceira, que é a revolta das periferias, vou chamar genericamente assim. São 3 rebeliões com 3 setores da sociedade diferentes que não se comunicam entre si. Olha só, os coletes amarelos foram reivindicações da baixa classe média, do interior, porque não tinha ônibus, porque serviços públicos foram retirados, posto de saúde, escola dos filhos, o Estado tirou isso das cidades do interior. Então, começa uma rebelião do interior para Paris. Ela vem de fora para dentro da grande cidade. A manifestação da Previdência é uma manifestação que se dá nos marcos do Estado constituído, do Estado francês. O que é? Trabalhadores formais com registro de trabalho, equivalente à carteira de trabalho lá, reivindicando que a sua previdência seja respeitado, o limite de idade. Então, ela se dá dentro dos marcos da institucionalidade. É algo que exclui tanto essa classe média baixa, ou parte dela, pode ser até que tenha ponto de toque, quanto essa juventude. E a rebelião de agora é uma rebelião dos sem emprego, dos que têm baixo salário, do que tem escola precária, é do precariado, como fala o Rui Braga aqui no Brasil. Então, são 3 níveis de prejudicados, de explorados, ou de gente que se sente, ou que está muito penalizada pelas transformações do neoliberalismo dos últimos 40 anos, que se manifestam de forma diferente e não tem uma convergência dessas demandas. O que coloca um problema seríssimo nessa pergunta que o Antônio faz, que é o que fazer. É juntar os prejudicados, os vulneráveis, enfim, os de pele escura, os trabalhadores, enfim, você não consegue fazer isso na França, porque os trabalhadores formais que se rebelaram pela Previdência são privilegiados diante dessas 2 outras categorias que muitas vezes não tem nada. Vindo aqui para a reforma tributária, eu penso o seguinte, eu estou achando muito estranho uma reforma tributária feita por um governo progressista, por um governo que tem uma composição, é um governo de uma frente ampla, mas é um governo petista. A gente sabe também o que é o PT, em que 70 e poucos economistas ultraliberais de direita apoiam, né? Armínio Fraga, Edmar Baixa, Samuel Pessoa e outros. Quer dizer, é uma reforma tributária. Isso só já é um sintoma de que ela não toca nessa questão central que o presidente Lula vinha anunciando desde a campanha, que é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Essa reforma, ela tem uma série de facilidades, simplificações, ela converge uma série de impostos dispersos, ela dá mais racionalidade à arrecadação, ela vai colocar dentro da cobrança fiscal, da cobrança de impostos, jatinho, jet ski, embarcações, aeronaves e tal, mas ela não é um imposto progressivo que está aumentando, os ricos não estão sendo mais penalizados, ou seja, é uma mexida dentro do sistema atual. Você não tem uma mudança para que os ricos paguem a conta. Em síntese, é isso. Então, eu estou assim, eu fico vendo, o governo liberou ontem 2 bilhões e 100 milhões de reais, é a maior liberação num único dia em emendas, tanto para governadores, 1,4 bilhão foram para os governadores, e o restante, 700 milhões, foram para os parlamentares individualmente. Para aprovar uma reforma, quer dizer, é um esforço, não só político, mas um esforço dentro dessas regras do jogo, desse sorvedouro de recursos públicos que é o Congresso, reforçando esse sistema político como está, e talvez não tivesse alternativa mesmo, mas não é para fazer uma reforma que mude muita coisa. Como falava um amigo meu na época da reforma da Previdência, no primeiro governo Lula. Eu vou pagar a direita para a direita votar nas propostas da direita.
ou para votar nas propostas liberais. Isso me preocupa muito no andamento do governo, até porque o presidente Lula tem tido uma presença exuberante, e a palavra não é exagerada, exuberante no cenário internacional, em que ele coloca, como naquele discurso que ele fez diante do Macron e de dezenas de chefes de Estado em Paris, de que o problema da desigualdade precisa estar presente nas pautas internacionais e que o Estado é que tem que dirigir as políticas públicas. Aqui dentro isso não acontece. O arcabouço fiscal vai penalizar os serviços públicos, a reforma tributária não toca nessa questão da desigualdade. Então, essa dissonância funciona por um tempo, enquanto você consegue manter o sistema funcionando. Mas essa exaltação, eu acho que o Lula está certo em exaltar a política, mas o problema é que isso pode produzir ao longo do tempo uma decepção. Eu tenho muito receio disso. Tem um livro que eu já comentei com o Antônio, acho que o Giancarlo deve conhecer, daquela economista jovem ítalo-americana, Clara Mattei, que se chama, eu não me lembro se é A Lógica do Capitalismo, é o título, mas o subtítulo é muito interessante, é Como os economistas inventaram as políticas de austeridade e abriram caminho para o fascismo. O que abre caminho para o fascismo, para além da questão étnica, da questão da exploração, é a decepção política, é o desencanto. Quando você vê a criação de uma casta política, como o Antônio tem dito, você vê que essa gente que está no Congresso tem todo o dinheiro na mão, aprova um projeto de lei para se blindar, aquele projeto que a gente comentou, eu e o Antônio aqui há umas 2 semanas, aquele projeto para impedir a responsabilização de políticos ou de parentes de políticos e tal, que sejam discriminados na sociedade, que, na verdade, é uma blindagem contra qualquer tipo de cobrança. Quando você vê essa situação, a criação de uma casta que tem dinheiro, que todo mundo está vendo que está recebendo milhões, eu não sei bem para quê, eu vi no Jornal Nacional, eu vi que eles receberam 2,5 bilhões, eu não sei o que é isso, mas eu sei que essa gente está com dinheiro e eu não. É o pensamento geral. Isso, alguma hora, provoca decepção. E a decepção é que, se a gente olhar para o que foi o fenômeno do bolsonarismo, o bolsonarismo se criou em cima da decepção antissistêmica contra os políticos, e a direita tem essa habilidade hoje de ela sendo parte do sistema, se colocar como se estivesse fora dele, essa localização no espaço político, de atacar o sistema. É o que o Trump está fazendo de novo nos Estados Unidos, é o que a Le Pen está fazendo na França, e é o que a gente pode ter de volta aqui. Então, se nós melhoramos no Brasil, como fala o Antônio, nós estamos numa situação melhor, mas nós estamos pisando em brasa numa situação em que o imponderável pode aparecer rapidamente. Essas coisas emergem de uma maneira inesperada sempre. Antônio, é teu tema esse, né? Da chamada casta política. A Lilian Avivelou Bochinski diz: faz pouco ouvi o Bruno Latour levantar uma hipótese epistemológica interessante envolvendo o cuidado e a crise ambiental. Alguém poderia comentar? Lilian, se der, a gente entra nesse assunto, mas a agenda aqui está puxada hoje. O José Eustáquio falou disto. Esse é um tema para amanhã, tá? Amanhã nós vamos ter aqui 2 figuras exatamente para entrar nesse tema. A cientista Luciana Gatti e o estudioso do tema ambiental no Brasil, um dos maiores, que é o Luiz Marques, tá bom? Antônio, é isso aí. O Bolsonaro está ferido, mas tem gente dizendo, como disseram sobre o Lula, lembra do Lula? O pessoal dizia, está morto, está fora do jogo, está na UTI, está moribundo. A direita se comprazia falando disso em 2018, né? Agora me parece que a esquerda pode estar cometendo o mesmo erro, né? Dizendo que o Bolsonaro é cara que está fora do baralho, que já está fora do jogo e tudo, né? E você tem trazido esse tema da habilidade da extrema-direita em tratar do tema da casta, que é esse que o Maringoni trouxe. E passo a bola para você na sequência do Giancarlo Soma. Porque eu acho que a gente, Mauro, tem que, nessa situação, já entrando aqui, tentativa de começarmos a examinar o que fazer, né? Eu vejo que na situação brasileira nós temos que trabalhar em 2 dimensões, em 2 velocidades.
E primeiro nós temos que defender a democracia tal como a temos, que é muito melhor do que a destruição da democracia que o Bolsonaro tentou fazer. E por isso nós temos que apoiar e fazer o máximo possível para o sucesso do governo Lula. O Lula é o melhor presidente antifascista que nós temos hoje no Brasil. O desastre do governo Lula seria a vitória do fascismo, não tenha dúvida. Tudo que for possível fazer para que o governo se consolide, nós devemos fazer, e para que derrote o fascismo. E essas ações que o STF está fazendo, que o Ministério da Justiça está fazendo, que a própria Polícia Federal está fazendo também contra o fascismo, nos permitem ganhar tempo. Nós estamos numa situação internacional em que o mar não está para peixe. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso e torcer pelo sucesso do governo. Por outro lado, a gente tem que começar a projetar uma agenda que vai além do Lula, isso que eu insisto um pouco, sabe? Nós não podemos, porque nós sabemos os limites não só da aliança, os limites do PT. Olha que vergonha essa história dos deputados do PT, alguns deputados, não a maioria, felizmente, querendo e declarando que querem entregar o Ministério da Saúde para o Centrão. Como é que a população pode confiar ou pode ter apreço por esse tipo de política? O Centrão é aquele agrupamento em que, a cada votação no Congresso Nacional, eles vão cobrar dinheiro para votar. O que você estava falando, Mauro. O Arthur Lira, o representante desse grupo, desse grupúsculo não, desse bando, desse grupo de bandidos, membros desse bando, é o cara mais odiado da política brasileira. Então, o Lula está muito certo em dizer que temos que valorizar a política, mas está errado em apontar esse Congresso Nacional como política. Isso é a antipolítica. Isso é o túmulo da política. Isso é o túmulo do debate sobre os rumos da sociedade. Isso é a casa das negociatas. O Congresso Nacional não é a casa da política. O Congresso Nacional é a casa das negociatas. Então, eu fico imaginando, do ponto de vista de uma agenda, será que não faz parte, não precisa fazer parte? E eu aí digo, teria que ter uma constelação, não é um partido que vai fazer isso, não é um movimento único, mas eu acho que existe no Brasil um sentimento de que é preciso fazer uma reforma política, por exemplo. Por que a gente não pressiona o governo para fazer, ao menos, por exemplo, como é que chama esses encontros? Conferência Nacional da Reforma. Conferência Nacional. A partir das cidades, em que coloque a população diante do sistema político que existe, exponha esse sistema político e comece a discutir alternativas. Nós estamos numa situação em que existe, inclusive do ponto de vista tecnológico, alternativas para uma democracia mais participativa. Isso não precisa ser parte do nosso plano. Quando é que a gente vai discutir isso? Quando é que a gente vai parar de debater simplesmente qual vai ser a próxima ação do STF contra o Bolsonaro? Ou qual vai ser a próxima votação na Câmara dos Deputados, em que a direita vai nos pressionar e nós vamos tentar resistir? Esse é um tema. O tema de um grande esforço de investimento público, indispensável para garantir uma educação de qualidade, para restaurar o SUS, para garantir investimentos em infraestrutura, para garantir trabalho digno para milhões de pessoas que estão dormindo na rua ou que estão pedindo alimentos na frente dos supermercados. O Giancarlo está certo, a reforma tributária é uma agenda importantíssima. Mas não é preciso esperar pela reforma tributária para que o Estado gaste, porque o Estado já gasta cerca de 500 bilhões por ano transferindo dinheiro da sociedade para os rentistas. Então, isso não precisa de reforma tributária. Há outros mecanismos que já foram usados no passado, que estão sendo usados em outros países, que o Estado pode, por exemplo,
realizar um grande processo de revitalização da educação pública, realizar um grande processo de construção de sistemas de transporte melhores nas cidades, realizar um grande processo de transição energética. Tudo isso gera empregos que podem ser empregos de boa qualidade de todos os níveis, desde o pedreiro, desde o peão, até o técnico ambiental, até o engenheiro, até o arquiteto. E se o Estado fizer isso, ele pressiona o mercado de trabalho em geral para frente, porque tem muito profissional de nível universitário que está trabalhando em Uber em condições degradadas e que, se o Estado oferecer condições de trabalho digno, impede essas pessoas de ter que trabalhar por qualquer dinheiro, para qualquer plataforma dessa. Antônio, só uma coisa. O arcabouço não permite isso que você está falando. Pois mas eu estou dizendo justamente que a gente tem que ir além do arcabouço. E nós que queremos um outro projeto de país, temos que enunciar essas propostas. Não adianta a gente simplesmente falar contra o arcabouço. Isso todos nós temos falado aqui. Mas que futuro a gente pode projetar? O que a gente pode dizer em relação à educação pública, em relação à construção de sistemas de transporte, entende? Eu fico preocupado assim... É claro, nós temos, ao mesmo tempo, que defender o governo Lula e condenar os seus limites. Mas eu acho que está faltando, além da condenação dos limites, a exposição do que é possível fazer. Entende? No campo político, porque se não se faz isso, se abre uma brecha muito grande para a direita, como vocês todos falaram, e no campo também das transformações. Eu fico imaginando de onde que pode surgir uma agenda como essa? Será que de setores do campo político mais à esquerda, nós temos um conjunto de parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, que tem essa vontade de ir para frente? Desculpa, estamos numa epidemia de gripe aqui. Nós temos movimentos sociais que têm essas agendas também. De que forma isso poderia ser articulado, digamos assim, não com esse nome, mas numa agenda Lula Plus, ou numa agenda pós-Lula, ou numa agenda, sei lá, mas eu acho que está fazendo falta surgir de algum lugar, ou de um conjunto de lugares, de forma mais ou menos articulada, um conjunto prático, enxuto, sintético de propostas que expressem o país que é possível, tanto para criar um novo horizonte. A extrema-direita fez isso, a extrema-direita em poucos anos, aqui no Brasil. Partiu do nada para uma força que chegou à presidência da República e que se infiltrou nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, nas periferias, a partir de ideias, a partir da enunciação de algumas ideias. Um conjunto claro e simples de ideias. Então, eu acho que nós devíamos colocar a nossa imaginação política nessa sintonia também. O Giancarlo, mais uma vez, levantou o dedo. Vamos caminhando para o final, né? 9h44 já. Todo mundo elogiando. Vocês veem que eu não estou fazendo pressão sobre vocês para fazer falas que nem nas assembleias de 3 minutos, porque eu estou achando que é um debate que precisa mergulhar um pouco mais, né? Acho que, de fato, tem que meditar um pouco mais aprofundadamente. Giancarlo? Duas coisas, então, muito rapidamente. Sobre a questão da casta política é absolutamente fundamental. Isso é algo que aconteceu na Itália. Também um dos movimentos que varreram a política tradicional, abrindo espaço, no fim, um processo que foi um pouco conturbado, mas na chegada da extrema-direita ao governo, foi exatamente essa crítica da casta. Teve até um livro de enorme sucesso de 2 jornalistas do Corriere della Sera, que era exatamente sobre a casta política, falando de coisas na Itália que não são muito diferentes do que acontece aqui, que a gente vê com o Congresso no Brasil, etc. Então, essa enorme rejeição da população
com relação a essa política vista como algo longe da vida, enfim, uma política autorreferencial. Os políticos pensam nos seus interesses pessoais e não nos seus representados. Quando isso acontece, depois o presidente Lula pode defender a política como ideia em abstrato, eu concordo naturalmente, mas o problema é que o espetáculo é pavoroso e enfim, não é algo que ajude a democracia, na realidade. Agora, aqui falamos de 2013, das manifestações, etc. Eu conheço, sei o que Antônio, não assisti a esse programa, sei o que Antônio pensa disso, porque conversamos várias vezes, eu concordo com a análise dele. Agora, a partir de 2013, a esquerda no Brasil começou a ter medo das ruas. Por um lado, nós não somos mais capazes de mobilizar, não tem mais mobilização da esquerda, até contra o bolsonarismo foram, de fato, manifestações relativamente pequenas, e desde que o presidente Lula se elegeu, com aquele alívio que todos tivemos, se elegeu, porém, por um triz, aqui de raspão, a esquerda não ocupa as ruas. Há medo das ruas na esquerda hoje. Com uma leitura, eu espero estar equivocado, mas essa é a minha leitura, do que tem que chegar a um acordo com o Centrão, com o Lira, com quem for, porque se tentamos outra coisa, aí é a leitura errada de 2013, que o golpe não cedeu por uma série de razões mais estruturais, não, cedeu porque não deixamos o Eduardo Cunha feliz. Outra asneira, outra bobagem, besteira como essa, porque o processo era muito mais de fundo. Agora, tendo uma análise errada sobre 2013, tendo uma análise errada sobre os erros que nós mesmos fizemos no governo Dilma, principalmente, mas, enfim, há essa visão também da política como efeito. Hoje estamos reféns coletivamente dessa ideia, no qual Lula tem um discurso ótimo em relação à necessidade de reduzir desigualdades, tema que ele já citou no discurso da posse 19 vezes, mas depois nada foi feito em concreto até hoje no governo para reduzir as desigualdades. Então, é claro que qualquer coisa que é feita por esse governo, retomando velhos programas sociais, etc., é melhor da tragédia que foi o bolsonarismo e o Temer antes. Mas isso não está nem de longe, não é nem de longe suficiente diante do desafio. E aí, termino. Eu gostaria de pensar que o perigo fascista no Brasil foi, digamos, finalmente eliminado, enterrado, etc. Mas eu não acho que isso seja o caso. O fascismo é lá, o bolsonarismo, que não é exatamente fascismo, é essa coisa, porém, que a gente viu. Os números das eleições disseram isso. Vemos isso nas ruas, vemos isso na agressividade das pessoas, na forma de como hoje tudo se manifesta no país. Portanto, se o governo, digamos, o Lula foi indispensável, porque não tivesse sido Lula o candidato, o Bolsonaro teria ganhado. Agora, ganhamos tempo, não será Bolsonaro, porque ficou inelegível por pelo menos uma eleição presidencial. Só que isso não é suficiente, porque, claro, a direita vai agora se digladiar, quem será, enfim, eles vão se matar entre si. Só que quando eu vejo o Tarcísio e o Haddad chegar de praticamente mãos dadas, dizendo que concordam em 95% sobre a reforma tributária, isso significa, na realidade, que é uma reforma tributária que funciona hoje para o principal, talvez o principal, a meu ver, digamos, nome da nova direita, o bolsonarismo que come com garfo e faca, o Tarcísio, que é um cara muito inteligente, ele hábil. Agora, isso, ou seja, essa varejo no Congresso deixa o Arthur Lira feliz, dá um pouco distribui dinheiro para as emendas, tenta navegar nesse negócio esperando que, enquanto isso, a economia reaja,
as coisas funcionem, a população melhore. E, portanto, com isso, em 2026, talvez Lula seja também candidato à reeleição de si mesmo. Já começaram a sair balões de ensaios de alguns lulistas nesse sentido. Bom, eu acho um jogo perigosíssimo, extremamente arriscado. E, enfim, espero estar equivocado, mas enfim, eu estou mais preocupado a cada dia que passa. Espero estar equivocado. Perfeito. Rebeca, tem 2 superchats que chegaram agora, não é isso? Você consegue pegar aí, que você está com a internet ruim? Isso mesmo, Mauro. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Eu puxo então. Uma pergunta para o Giancarlo e a outra, a Lilian falando aqui sobre a hipótese do Latour, sobre a questão ambiental, envolve a ascensão da extrema-direita nesse contexto. Como eu te falei, vamos falar desse assunto bastante amanhã. Vai ser um debate bem interessante, efetivamente. E o Joaquim Silvino, perguntando se tem neopentecostalismo na França. Tem, Giancarlo? Muito marginalmente. E tem nas comunidades brasileiras. Tem uma comunidade brasileira na França que está aumentando, inclusive. Isso é interessante, porque a França sempre foi um país onde muitos brasileiros eram, digamos, imigração ou exílio intelectual. Estão chegando um monte de brasileiros de baixa qualificação, porque, como dizer, a França tem praticamente pleno emprego, falando francês, arranhando francês, tendo documentos, se arranja emprego, não em grandes empregos, mas é o suficiente para viver. E aí você vai mais ver nas comunidades, no Facebook, principalmente dessa nova imigração francesa, essa indicação, onde encontra uma igreja pentecostal, lá num tal bairro longínquo de Paris ou de outra cidade. De forma geral, a França é um país onde o cristianismo não é muito, ou seja, está em viés de baixa, tanto a Igreja Católica tradicional quanto, enfim, não houve um crescimento do neopentecostalismo. A militância religiosa só vem do Islã, ou seja, há muito há um crescimento da fé religiosa nas mesquitas, mas é uma coisa muito de identidade, ou seja, jovens que se sentem rejeitados, principalmente, são muitos desses mesmos jovens que depois acabam queimando, se revoltando, etc. É uma forma também de digamos, afirmar sua identidade diante de um país que eles sentem os rejete. E isso aumenta ainda mais, digamos, essa fricção com outro tipo da França que se sente, enfim, que não reconhece esses franceses como tais, porque não falam da mesma forma, não se vestem da mesma forma, não rezam da mesma forma, etc. Então, digamos, acontecem até coisas banais, mas que no imaginário da França profunda fazem a diferença. Em todas as escolas tem cantina, ou seja, tem refeitórios desde a creche, enfim, em geral as crianças comem na escola. Então, normalmente é a comida francesa tradicional. Agora, de mais em mais, a pressão para que seja halal, ou seja, não haja nem porco, nem outras coisas que, segundo, enfim, a religião muçulmana tradicional, não se podem comer. Então, isso, por exemplo, cria fricções culturais, como, por que não pode comer isso que faz parte da França? Isso podemos falar outra vez, mas até a questão da dieta, o que se come, virou assunto político. Então, polarização existencial. Mas não, entre todos os problemas que há na França, não temos isso do neopentecostalismo ascendente. Deixa eu dizer aqui, Maringoni, vou te entregar para você fazer o grande finale, só antes registrando luto na cultura brasileira, né? Coisa de 1 hora atrás, morreu o Zé Celso Martins Corrêa, morreu depois daquele incêndio pavoroso lá no apartamento dele, essa onda de frio em São Paulo, as pessoas usando muito esses aquecedores elétricos, causou um incêndio que levou à morte do Zé Celso, realmente cacetada.
para a cultura brasileira. Maringoni, por favor, encerra a nossa conversa. Daqui a pouquinho começa o fórum, 11h30. Todo mundo elogiando demais. Acho que realmente foi uma boa rodada uma boa rodada para as perguntas, né? Não para as respostas, mas para as perguntas que temos. Mauro, é inevitável terminar, quer dizer, você dá uma notícia tristíssima agora, mas eu estou muito impactado mesmo com a morte do Zé Celso. A gente viu o acidente doméstico que ele viveu, mas mais do que tudo, o papel que o Zé Celso tem na cultura brasileira, na resistência democrática, na construção de alternativas. Ele abriu de uma forma extremamente... Eu fico chorando aqui. O Teatro Oficina passou a ser um dos espaços, não de São Paulo, mas um dos espaços generosos do Brasil, das grandes campanhas que foram feitas, campanhas desde de campanhas democráticas, campanhas antifascistas, da cultura da periferia, como ele abriu aquele teatro quase como se fosse um espaço público, uma figura assim, estelar, solar da cultura brasileira, morre dessa maneira e morre imprensado por essa figura deletéria, repugnante que é o Silvio Santos, numa luta que ele tinha, além de tudo, pelo direito à cidade. Aquele teatro dele pode virar agora um espigão desses, como tem em São Paulo, nessa degeneração da cidade que a gente tem. Estou muito impactado mesmo. Então, agora você me deixou... Não é você me deixou, essa notícia. Então, apesar dessa notícia, viva Zé Celso, viva essa luta toda dele, que é a nossa luta, que é a luta pela cultura, mas é a luta pela vida. Obrigado, um beijão para todos vocês. Legal, obrigado. Isso aí. Terminamos, então, com essa homenagem a Zé Celso. Vai fazer falta. Vai fazer grande falta. Pois bem, Maringoni, Giancarlo, Antônio Martins, muito grato, foi realmente muito boa a conversa. Acho que tem muitas questões para nós aí a partir dessa rodada. Giancarlo, boa passagem pelo Brasil, boa volta na sequência para as suas Europa. Você vai participar daquele encontro lá na Colômbia? Eu vou semana que vem para a Argentina também para falar lá sobre o perigo bolsonarista extrema-direita lá na Argentina. E depois estarei em Bogotá e em Cartagena para esse encontro. Tá bom. Acho que só o Lula viaja mais do que o Giancarlo Suma, impressionante. Vamos ver se você entra da Colômbia, então, para falar desse encontro. Antônio, voltamos a nos encontrar, a conversar aqui nas próximas semanas. Abração. Boa. Abração, gente. Tamo junto. Tchau. Obrigada. Cortei o tchau.